Em vários episódios de 2023, nós falamos sobre a enorme ascensão do tema do bem-estar nesse pós-pandemia. Inclusive, já dando um spoilerzinho sobre as tendências do ano seguinte, foi uma das tendências traçadas no episódio sobre tendências do RH do ano subsequente, que eu recomendo demais vocês assistirem, caso não tenham visto ainda. E dando continuidade a as nossas investigações, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito dinâmico, né, ele está muito se transformando ao longo do tempo, e com isso trazer para vocês tudo sobre esse tema, né, no episódio do Gestão de Pessoas dessa semana, o podcast semanal sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos conhecer o case de implantação de benefícios de bem-estar da Softs, indústria de bens de consumo líder no mercado latino-americano em algumas linhas de produto de higiene e limpeza. E a nossa convidada para isso é a Regiane Herkovich, diretora de recursos humanos da empresa. Regi, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, um prazer te receber. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada, adorei o convite. Muito legal, Regi. Estou muito animado aqui em falar desse assunto, que eu preciso dizer que é um dos meus favoritos. Então, eu vou dar meu melhor aqui, viu? Antes da gente começar, conta um pouquinho mais sobre vocês, sobre a Softs. Para quem não conhece tanto, tem um pano de fundo inicial aqui, né? Tá certo. Bom, eu sou Regiane Herkovich, eu trabalho a minha vida inteira com RH, desde o início da minha carreira. Para ser totalmente transparente, eu comecei no teatro, fiz teatro alguns anos na minha vida, e depois tracei minha carreira inteirinha em recursos humanos. Mas acho que o teatro me deu um lado humanizado também, que foi importante para a minha trajetória. Trabalhei em empresas como a Monsanto, que hoje é a Bayer, trabalhei na Mars, trabalhei no segmento automotivo também, e estou na Softs há 9 anos. Há muito tempo já eu estou na Softs. E a Softs é o braço de bens de consumo do grupo CMPC, que é uma multinacional chilena, a segunda maior produtora de celulose de fibra curta no mundo, né? E a Softs, a gente se transformou em... Porque ela foi crescendo, a CMPC foi crescendo na América Latina no segmento de consumo, através de muitas aquisições, e a gente virou Softs na América Latina toda, e hoje somos líderes em vários dos segmentos que a gente atua em consumo, ligados a produtos de higiene e bem-estar também, né? Muito bacana. Regi, tem uma coincidência aí, porque minha esposa é atriz. Olha então, eu não saio de teatro, sabe? Toda semana eu estou indo a alguma peça com ela, enfim. Ai, que delícia! E assim, a minha filha, não, eu juro que eu não forcei, mas ela também ama teatro, acabou de fazer uma montagem, a Família Addams, musical infantil, né? Ela também adora. Então, também o teatro não sai de mim. Que bacana. Quem sabe ela entra em RH também, seguindo tua trajetória, né? Pois é. Ipsis literis aí, tem um caminho traçado. É isso aí. Regi, para a gente começar agora já falando do case, qual que é a visão da Soft sobre bem-estar? Ou seja, de que forma esse tema entra no planejamento estratégico da empresa e do RH? Olha, Rodrigo, essa pergunta é sensacional para eu poder contar um pouco de tudo que a Soft está fazendo, sabe? Queria só retroceder um pouco, porque na abertura você comentou o quanto esse tema tem valor para você e quanto a gente precisa falar disso, né? Especialmente no pós-pandemia. Então, a Softs, quando ela nasceu, quando a gente virou Softs na América Latina, passou a ter esse nome como um todo, a gente, desde o princípio, falou, a gente é uma empresa de cuidado e a gente quer cuidar das pessoas, assim como a gente cuida através dos nossos produtos, do início ao finzinho ali da vida, porque a gente tem produtos que atendem fraldas geriátricas, fraldas de bebê, e toda uma gama de produtos, papel higiênico, etc., que acompanha a vida inteira dos nossos consumidores. A gente quer também estar presente nesse cuidado em toda a trajetória que o colaborador tem dentro da Soft, desde antes ele entrar até eventualmente quando ele deixa a organização. E a pandemia foi um momento assim
onde o RH teve um protagonismo, assim como na maioria das empresas, né? O protagonismo do RH foi super importante, a gente cuidou de verdade, assim, eu tenho muito orgulho, me toca muito lembrar tudo que a gente fez na pandemia. Mas o pós-pandemia, como você mencionou, deixou esse tema muito importante, ainda mais importante. Então, todo esse cuidado que a Softs sempre falou, né? Então, a Softs fala que o colaborador está no centro do nosso cuidado, o colaborador no centro da nossa organização. A gente acabou de fazer o lançamento do nosso Business Plan 2028, né, porque terminou agora o nosso Business Plan que iniciou lá 5 anos atrás, 2023, e agora a gente tem início ao 2028. A gente acabou de voltar do Chile, um evento sensacional do lançamento do nosso Business Plan, e a gente também lançou a nossa transformação cultural. E essa transformação cultural coloca ainda mais as pessoas no centro do nosso negócio. E a gente lançou o Soul Softs, né? E não é nem somos softs, é Soul Softs, porque Soul Softs diz respeito a minha pessoa como indivíduo e as minhas particularidades. Eu sou um ser único e mereço ser tratado e visto nas minhas singularidades. E o Soul Softs, ele vem acompanhado de 3 pilares fundamentais. Então, Soul Softs, mais humanos, mais ágeis, mais impacto. E isso é uma transformação cultural que está sendo pilotada por RH. Então, está no centro da nossa estratégia. Um dos pilares da estratégia 2028 é cultura, né? E já era anteriormente, e cultura continua sendo um dos pilares fundamentais da nossa estratégia para a gente atingir todo o crescimento que a gente precisa atingir nos próximos 5 anos. Muito interessante, Regi. Você sabe que eu tenho estudado esse assunto, tanto aqui no âmbito do programa, quanto fora dele, porque, de fato, eu tenho percebido que o bem-estar ele tem crescido de importância na cadeia de valor, na cadeia de decisão dos candidatos da vaga e dos executivos na hora de definir se permanecem ou saem da empresa que estão. Então, eu tenho percebido uma ascensão do tema do bem-estar no mundo corporativo, tenho visto isso na prática e tenho falado disso, inclusive, em algumas palestras que eu dou para empreendedores sobre recrutamento e seleção. Porque a gente percebe uma dificuldade, principalmente de empreendedores mais novos, em conseguir ter um clima de trabalho bom, né? De ter um clima ameno, alegre, construtivo. Geralmente o empreendedorismo ele traz uma tensão, principalmente no início de uma empresa, de um projeto de empreendedorismo, né? Então eu queria, sobretudo para essas pessoas, né, Cris, eu queria que você contasse um pouquinho de como que vocês da Soft estão estruturados como RH para gerir esse assunto na prática, para a gente dar um contorno técnico de como que isso é materializado no dia a dia da gestão do RH, né? Tá bem. Então, a gente, dentro da diretoria de RH, que é a diretoria que eu sou responsável, a gente dividiu, eu tenho duas grandes áreas especialistas, então uma área de desenvolvimento, de bem-estar, de diversidade e inclusão, e outra área que cuida de remuneração e benefícios, então são as duas áreas especialistas, e além disso, eu tenho os People Partners. Os People Partners, eles estão divididos funcionalmente, então eu tenho um People Partner para toda a área de operações, um People Partner para toda a área de supply chain, um People Partner para administração, tudo que é back-office, e um People Partner para a área comercial. Esses People Partners são gerentes sêniores que têm embaixo das suas estruturas business partners. E os business partners estão ali na ponta do nosso negócio, com o cliente, com o colaborador, ouvindo, como escuta ativa. Então, essa divisão, embora a gente tenha pessoas especialistas para cuidar do tema bem-estar, que é importante, porque precisa centralizar, precisa dar disciplina para o processo e tudo mais, a gente tem a figura do business partner, que é gerenciado por um partner com olhar para aquela estrutura como um todo,
para entender muito bem o cliente, as necessidades, o negócio e poder ter uma atuação muito assertiva, assim. Então, tem funcionado, é muito desafiador, porque o desafio é que esses people partners, o business partner, embora estejam olhando para o negócio de maneira focada e dando essa atenção, eles têm que trabalhar de forma também transversal, para a gente não virar silos, né? Para a gente não. A gente precisa se dar as mãos nesse processo. Todo mundo junto e com um olhar de singularidade. É um super desafio, mas tem dado certo, né? Perfeito. E agora invertendo a lógica, né? Olhando do ponto de vista do colaborador para a gestão de bem-estar. Qual que é o guarda-chuva de serviços que vocês têm do ponto de vista das pessoas ali na ponta? Tá bem. Olha, se a gente pensar, né, voltando um pouco, comentei dos Soul Softs, né? Primeiro, eu queria retomar a questão dos Soul Softs mais humanos, mais ágeis, mais impacto, que uma das principais preocupações nossas nesse processo é a jornada do colaborador, né? E aí eu queria, assim, por que é tão importante, né? Você estava falando dos novos empreendedores e tudo, e às vezes é mais áspero, mais rígido e mais severo, né, para lidar com as coisas. E às vezes é tão simples, né? Você não precisa quase nada. O que você precisa é ter um ambiente agradável, onde as pessoas se sintam respeitadas, onde eu sinto que na empresa, alguém na empresa se importa comigo como pessoa, né? Então, a primeira coisa é a gente olhar para a jornada. Desde antes, o candidato, como ele é tratado no processo seletivo, né, como ele recebe os feedbacks, de preferência de forma não tão automatizada, né, que ele se sinta respeitado nas suas singularidades também, até o momento que ele entra dentro da organização. Então, quando ele entra na organização, ele tem que ser reconhecido, ele tem um nome, ele tem. A gente já avaliou ele, a gente fez assessment, a gente fez uma série de avaliações com ele, então a gente já sabe as preferências, as fortalezas, supõe, né? A gente pode ter errado, mas a gente já tem um mapeamento de como é essa pessoa. Então a gente já preparar todo o bem-vindo dela, olhando para aquilo que ela gosta, para as fortalezas dela, os hobbies dela, porque quando ela chega, desde o primeiro dia, as pessoas saibam o nome dela, tem um padrinho que acompanha ela nesse processo, que mostra onde é o banheiro, que vá com ele na hora do almoço, porque é ruim, né? Quando você começa primeiro dia na empresa, você não sabe nada, você tem medo, você tem frio na barriga. Então, quando você já tem um padrinho que te acolhe e tudo mais, então essa jornada toda que é o nosso, que a gente tem tá focando o nosso olhar nesse momento, né? E isso também, o nosso grande guarda-chuva, eu diria que eu posso chamar assim, que é o Softs Flex, porque a gente tem um ambiente híbrido hoje, né? Então a gente acredita muito, a gente continua acreditando que o híbrido é o melhor, então a gente tem home office, sim, mas a gente também cultiva o presencial. Então, a gente conseguir viver essa virtualidade, porque como a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro, nem sempre você está com todo mundo junto no presencial. Você tem pessoas que estão em vídeo, pessoas que estão em trânsito, e a gente tem trabalhado com isso da melhor forma possível, e sempre que possível também ter eventos que todo mundo se veja olho no olho, porque isso é importante. Mas então essa coisa híbrida para a gente é super importante. E também a gente tem, por exemplo, que ilustra o nosso Softs Flex, né? A gente tem 2 dias por ano que a pessoa, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, que ela escolhe para resolver assuntos pessoais, e o dia do aniversário, que ela também negocia com a liderança dela para usufruir da melhor forma possível. Então, a gente tem valorizado muito essas questões de flexibilidade. E quando a gente olha todos os benefícios que a gente também procura traduzir os nossos benefícios, eles ilustrarem toda essa nossa preocupação do cuidado, né, da pessoa no centro e da singularidade. Então, vou te dar exemplos de alguns benefícios que a gente tem. A gente tem o cuidar social, que é um benefício que a gente tem desde antes da pandemia, que foi super útil na pandemia e que continua fazendo toda a diferença. Então, qualquer questão de ordem pessoal, emocional, de bem-estar, de saúde, que a pessoa precisa de um apoio, de assistência social, um apoio psicológico, um apoio humanizado, o Cuidar Social, que é uma empresa que a gente contrata que chama Social, mas a gente chama de
Cuidar Social. Essa empresa dá esse atendimento, um atendimento espetacular, e todo funcionário que precisa, todo colaborador que precisa, sempre elogia muito, porque tem essa coisa muito individualizada. A gente tinha antes benefícios mais estanques de refeição, de alimentação, de combustível, por exemplo, e a gente hoje adotou o Flash, né, que dá muita mobilidade, então as pessoas podem usar o benefício da melhor forma para ela, com responsabilidade, obviamente, porque se ela gastar tudo, porque o Flash permite que ela pode ir num restaurante, por exemplo, e gastar tudo, vale a refeição dela, se ela quiser, num único dia. Então, se ela fizer um almoço super caprichado, né? Então, assim, depende da responsabilidade dela, mas ela tem liberdade para usar esse benefício da melhor forma, que melhor convém para ela. Ela pode usar o combustível que ela recebe para lavar o carro, para encher o pneu da bicicleta, sei lá. Ela pode usar da forma que for melhor para ela. A gente, por exemplo, também a gente cuida de detalhes assim que... Então, eu pessoalmente, Rodrigo, pode parecer assim, eu escolho os brinquedos que a gente vai dar para os colaboradores, para os filhos dos colaboradores, todo final de ano, que a gente dá por faixa etária, e eu pessoalmente sento com a equipe de benefícios, escolho, olho o brinquedo, falo, olha, isso daqui acho que não vai ser legal e tal, porque a gente faz isso com tanto amor, e depois as crianças vêm receber o brinquedo dentro da organização, e aí tem uma postagem massiva, sabe, dos pais com seus filhos, a gente escreve uma cartinha, muitas crianças leem a cartinha e o brinquedo que ela recebe da Soft, sabe? Então, são cuidados simples, mas que eu acho que fazem a diferença também, né? A gente, o que mais que eu posso falar? A gente tem outra coisa que eu acho que é muito legal, a gente tem o auxílio filhos PCDs. Então, quando um pai nosso, um colaborador nosso, tem uma criança com necessidades especiais, a gente tem um benefício que ajuda bastante. A gente, por tempo ilimitado, né? Esse benefício todos os meses ele recebe, que ele pode pagar uma terapia diferenciada, que ele pode usar da melhor forma para o atendimento da criança, né? Que ele precisar. Então, a gente tem muita coisa assim com esse olhar atento para as pessoas, para as suas diferenças, para as suas singularidades, e acho que é isso. Deixa eu ver se tem... e tem o nosso programa de voluntariado, Rodrigo, que eu acho que ele não é um benefício, não sei, talvez seja, sabe? Porque faz uma diferença, assim, esse programa de voluntariado não é obrigatório, é voluntário, então a gente convida os colaboradores para participar, e a gente tem uma adesão incrível, não precisa fazer força, sabe? As pessoas participam, e isso transforma vidas, eu acho que isso leva a bem-estar. Essa semana eu estive presente, a gente foi na Cruz Verde, que é um hospital que faz atendimento, um atendimento muito diferenciado para crianças para pessoas com paralisia cerebral grave. É muito impactante, é muito tocante. É a segunda vez que eu vou lá e no primeiro momento eu choro muito, eu tento me controlar, eu penso assim, eu não vou chorar, né? Mas eu não consigo. Só que depois, passado um tempo, eu paro de chorar e me sinto num ambiente de tanta calma, de tanta paz, de tanta troca amorosa. E a gente foi com vários colaboradores, a gente foi com a camiseta Soul Soft, mais humanos, mais ágeis, mais impacto, e a gente cantou para as crianças, para os adultos que estão lá, acamados, e a gente cantou durante uma manhã inteira, e foi sensacional, Rodrigo. E todo mundo saiu de lá assim, quando que a gente vai fazer de novo? Quando que vai ter mais? Porque é super importante, desculpa, alguém veio aqui na minha sala me dar bom dia, tá? Que isso acho que é fundamental também, o mínimo que a gente tem que fazer é dar bom dia, né? Sim. E esse evento na Cruz Verde foi tão impactante, a gente transforma as relações, né? Então, eu tinha pessoas de fábrica, operador de linha, tinha pessoas, consultores de projeto, eu tinha diretor, esse diretor mesmo que é um diretor que acabou de entrar aqui dando bom dia, estava lá com a gente cantando, a gente tinha pessoas de todas as áreas, de todos os níveis hierárquicos, e a gente foi uma manhã nossa para fazer a diferença, e essas crianças de lá que fizeram as diferenças nas nossas vidas aquela manhã. Né? Interessante, Regi. Eu mapeei aqui basicamente 4 pilares, né? 4 agrupamentos, na verdade, né?
pegando em ordem aqui de aparição, né, de acordo com o que você foi mencionando, né? Primeiro, a questão de cultura com pessoas no centro, né? Quer dizer, a estratégia ali que você apresentou lá no início. A segunda, a questão do mapeamento de jornada, né? Quer dizer, você ter os pontos de contato ali de críticos dos primeiros dias, ao longo do percurso, do offboarding, enfim, de vários momentos, né? O terceiro, a questão dos benefícios flexíveis para se encaixar na individualidade, né? Como você colocou. E o quarto, essa última questão que você mencionou, que é o S do ESG, né? O social, né? A empresa se conectar com o ambiente externo, e fazer as pessoas também sentirem parte da comunidade externa à empresa, né? Exato. Você diria que seriam esses 4 pilares, assim, que respaldam uma boa governança sobre bem-estar? Eu acho que você capturou muito bem, assim, os nossos pilares. Eu acredito que sim. E eu diria que o papel da liderança também nesse processo é fundamental, né? Acho que o líder, ele faz toda a diferença, porque a gente, como RH, muitas vezes a gente acha que a gente tem toda a responsabilidade nos nossos ombros, né? Porque, afinal, quem tem o viés? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa de negócios com um viés de pessoas muito forte. Quem tem o viés de pessoas somos nós. Então, a gente carrega, às vezes, essa responsabilidade com muita valentia, né? Mas o papel da liderança também, no desdobramento disso, eu acho que é fundamental. Fazer com que a liderança entenda que ela é responsável por isso, né? Que ela tem que ser promotora, embaixadora do bem-estar, né? Então, eu diria que tem que ser Maravilha. essa quinta perninha aí, né? Faz muito sentido, né? Inclusive, tem as famosas pesquisas do Google, né, que apontam que o líder, ele é a empresa, ele tem um impacto maior do que a corporação como um todo na avaliação da pessoa sobre a empresa, né? Então, Totalmente, totalmente, assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas deixam as suas organizações por causa das lideranças e vêm para as organizações por causa das uhum, lideranças uhum. que elas reconhecem. Acho que isso Você é total, assim, né? Total. você E sabe que eu estava participando da etapa final do planejamento do RH do ano seguinte da empresa, né? E a gente estava falando sobre um dos OKRs do ano que vem é garantir uma alta taxa de bem-estar e engajamento nos colaboradores, né? E você sabe que a gente parou num tema que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que foi na parte dos key results de bem-estar e engajamento que a gente vai medir no RH no ano que vem. E o que eu concluí junto com o RH, com o head de RH do The Forces Company, foi: o RH não pode aterrissar muito no detalhe dos key results de engajamento e bem-estar, porque ele é corresponsabilidade dos líderes. Então, o RH ele tem que ser uma governança, ele tem que ser uma checada de pulso, né? Quer dizer, qual que é o nível de bem-estar, qual que é o nível de engajamento. Agora, monitorar tarefas de bem-estar, tarefas de engajamento e se apropriar delas como RH, a gente concluiu que, devido à importância que o líder tem no processo, o RH deveria ter key results orientados mais à controladoria do que a intervenção direta. Ele faz uma intervenção indireta e cirúrgica, não direta e intensiva. Então, que conversa muito com o fato de você ter colocado como quinto pilar, quer dizer, a coisa acontece pelo líder, não mais até pelo líder do que pelo RH, né? sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fez agora, que a gente contou para a organização toda sobre o Soul Soft, essa nossa transformação cultural, a gente falou que a gente quer ser uma empresa que dê para o colaborador um sentimento assim, somos uma empresa irresistível para se trabalhar. A gente é uma empresa que as pessoas, o nosso CEO global, ele falou o seguinte no final do evento, ele falou assim, olha,
Eu já sei que tem que ser híbrido, eu gosto de vir no escritório todos os dias, mas eu estou bem com isso, quem não vem todo dia, quem vem todo dia. Só que eu quero ter uma empresa tão feliz, que todo mundo queira vir, porque é muito bom estar aqui. Então, isso foi tão gostoso de ouvir, sabe, o nosso CEO falando, o Gonçalo da Raidu, e a gente contou, né, que essa experiência irresistível, ela tem uma fórmula, né? Como é que a gente produz uma experiência irresistível? Líderes irresistíveis, mais experiências renovadas, isso gera resultados extraordinários, né? Então, a gente sim deposita essa responsabilidade na mão da liderança. RH é um intermediador disso, é um desafiador, é um provocador desse processo. O RH tem que estar atento e percebendo, e às vezes a gente erra, né? A gente não percebe quando alguma coisa não está dando certo. A gente tem que ter esse olhar atento, essa escutativa, estar presente para capturar isso, mas o líder é o embaixador desse processo. É ele que vai criar e gerar essa experiência irresistível. Esse diretor que passou e deu bom dia é sensacional, porque ele faz isso sempre, sabe? E ele dá bom dia para mim, e ele dá bom dia para a moça que está na recepção, ele dá. É o mínimo que a gente precisa fazer para sentir que a gente está junto nessa comunidade aqui para ter resultados extraordinários. Achei espetacular esse dueto que você falou, viu? Líderes irresistíveis e experiências irresistíveis. Achei fantástico. Porque, de fato, não basta só uma coisa ou só outra. Acho que a combinação dessas duas coisas, ela tem um output, um resultado muito poderoso, que é você se identificar com o teu líder, se sentir acolhido, se sentir respeitado como indivíduo, e ter momentos que intensificam essa experiência, que dão destaque para essa experiência, para essa conexão, né? Então, é interessantíssimo. Eu já anotei um minuto aqui desse episódio para eu mandar para o RH aqui, porque conversa exatamente com aquilo que estava falando do planejamento da RH que eu mencionei, né? Porque, quer dizer, investir em experiências inesquecíveis, em experiências altamente conectivas, de grande bem-estar, me parece, de fato, ser um ponto central na estratégia, né, de Sem dúvida, bem-estar. Rodrigo. Mas eu acho também que tem um outro ponto, e que não é simples, né? A gente fala disso, pode parecer clichê, a gente vem falando disso há um tempão, mas é uma tarefa árdua para nós, seres humanos, que é o ambiente da vulnerabilidade, que é o lugar que a gente pode ser mais próximo daquilo que a gente é, e, portanto, porque a gente tem um ambiente de confiança, né? A confiança gera essas experiências irresistíveis. No ambiente com baixa confiança, você não consegue gerar experiências irresistíveis. Então, eu sou muito crédula da gente realmente continuar falando disso, da vulnerabilidade, da confiança, o ambiente de segurança psicológica. Isso é básico para a gente poder ter bem-estar, né? Interessantíssimo, Regi. Depois eu vou querer entrar ponto a ponto ali em como que vocês estão aterrissando cada assunto, mas eu estou gostando desse caminho da gente ir debatendo as ideias em relação ao tema, porque eu acho que esse caminho para mim, está fazendo muito sentido tudo que você está trazendo. E eu me lembrei aqui uma pequeníssima contribuição que eu posso dar nesse raciocínio, como uma pessoa que não é um especialista no assunto, né, como você e como RH, né, é que uma coisa que eu tenho visto que tem funcionado muito, tanto para mim quanto para outras pessoas que eu conheço, de cargo de alta gestão também, é terapia, né? Eu vejo que o nível de qualidade do bem-estar e da governança do negócio, da governança subjetiva de um negócio, está intimamente ligado à maturidade emocional e à qualidade de autogerenciamento do líder, no quesito emocional, né? E é algo que eu vejo pouquíssima gente investindo nisso, quer dizer, como as pessoas investem muito em desenvolver hard skill, né? E soft skills específicas, a negociação, convencimento, comunicação. Agora, eu vejo pouquíssimas pessoas falando em desenvolver inteligência emocional, né? Via terapia, via até essas atividades sociais que você mencionou, acho que é uma forma de a gente aumentar a nossa empatia também, né?
sem E dúvida. é algo que eu percebo que ele é central para um executivo e, eu falei no começo, empreendedor, ainda mais importante para empreendedores, que são o espelho da cultura das suas empresas. Portanto, se o empreendedor ele tem uma baixa inteligência emocional, provavelmente ele vai criar um ambiente desgovernado de bem-estar e cultura e governança subjetiva, né? Então, tem uma dependência aí do autodesenvolvimento das pessoas na parte emocional com a qualidade da gestão do bem-estar, né? Na minha opinião, né? Nossa, Rodrigo, acho que a sua opinião é perfeita, eu concordo totalmente. As pessoas que fazem terapia, as pessoas que se cuidam emocionalmente, elas têm um nível de maturidade diferente, elas lidam com o desejo alheio de uma outra forma, elas estão menos submetidas a isso, elas são mais sujeitos daquilo que elas creem e acreditam, né? E, portanto, têm relações mais maduras, mais estáveis, né? Mais confiáveis. Sabe, mas é engraçado, eu não estava colocando isso como uma prioridade de orientação. E olha, você me está vendo como é legal? A gente está fazendo esse podcast, você está tendo insights para o que você está construindo. Eu acabei de ter um super insight também aqui nessa conversa com você. Eu sou psicóloga, eu acredito totalmente no poder, né, da gente se cuidar emocionalmente. Eu acho que é uma coisa que eu preciso estimular em conversas aqui, nos bate-papos, orientar mais as pessoas buscarem esse tipo de encontro com elas mesmas, né? Que bacana, total. Acho que você tá coberto de razão, né? Você sabe que ontem foi minha última sessão de terapia do ano. Eu estou há 3 anos e meio fazendo e eu falo e eu criei um movimento aqui na empresa de terapêutico, né? Então, assim, acho que uns 80% do quadro de líderes faz terapia aqui e da empresa como um todo, acho que uns 60%, 70%. Inclusive, a gente tem um benefício de terapia aqui, né? Tem um parceiro que é uma empresa, a gente subsidia, né, terapia para os colaboradores. E ontem eu fiz minha última sessão de terapia. Eu sempre tento agradecer o máximo, né, minha terapeuta, porque eu penso que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, é a minha terapeuta, né, porque é o meu lugar de desenvolvimento quase espiritual, eu julgo. Claro. Esse mergulho que você faz para dentro, né, e o fato de você verbalizar suas emoções, suas opiniões, seus sentimentos, é algo que te dá uma tranquilidade, uma assertividade muito grande, né? E a gente, como executivo, no final do dia, nós somos maestros do subjetivo, do clima, do comportamento das nossas equipes, dos valores, né? Criados ou incentivados e se a pessoa não tem esse trabalho de autoconhecimento e de autogestão emocional, fica algo muito desgovernado, né? Fica e ela não percebe, e ela não tem a sensibilidade para entender as nuances, né? Porque no passado a gente falava assim, vamos deixar os nossos problemas em casa e vamos trazer para a empresa só o profissional, né? E a gente foi criado assim, teve toda uma geração que acreditou nisso e tal. E não existe isso, né? A gente não consegue fazer essa cisão e nem deveria, porque o melhor da gente é ser o que a gente é. E a gente sendo mais próximo possível da gente mesmo, a gente vai produzir melhor, né? Isso a gente gera produtividade com isso, né? Você querer empresas humanizadas são empresas que vão ter resultados melhores. Eu não tenho absolutamente dúvida disso. E a terapia é um acelerador desse processo totalmente, porque a pessoa pode começar a capturar essas nuances que ela não consegue enxergar quando ela coloca só a máscara do profissional e vê só números e tal, né? A terapia é um super acelerador, é sensacional. Olha, você me deu um insight assim. A gente tem, né? Como eu mencionei, o cuidar social que nos ajuda nesse processo, tudo. Mas talvez isso não tivesse tão forte no meu speech como eu acho que vai passar a estar a partir de agora. É que esse assunto de bem-estar, ele é um alvo em movimento, né, Regi? Então, assim, você acertar o alvo a gente está sempre tendo que adaptar a estratégia e pensando em coisas novas para
conseguir manter o tiro ao alvo ali funcionando, né? Exatamente, exatamente. Porque as pessoas são diferentes. O que agrada a um não agrada necessariamente ao outro, né? As pessoas passam por conflitos, situações diferentes. A gente vê, eu tenho várias fábricas, né? E a gente tem realidades diferentes em cada uma das fábricas. As pessoas de vendas que estão ao redor do Brasil inteiro têm necessidades diferentes. Então, a gente tem que ter esse olhar para essas nuances também, né? Maravilha. Vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui de um episódio que ainda vai ser divulgado, que é sobre como engajar colaboradores nesse mundo multigeracional e líquido que a gente vive. Então, um episódio aqui com a Dani, lá da Puratos, diretora de RH da Puratos. Então, o conteúdo está imperdível, então eu já aproveito para convidar quem quiser se aprofundar sobre esse tema de bem-estar. Engajamento, no final do dia, engajamento é uma das manifestações do bem-estar, né? É difícil você ter engajamento e não ter bem-estar, e vice-versa, né? Então, fica o convite para quem quiser se aprofundar. Mas ainda no nosso assunto, Regi, eu queria agora aproveitar esses minutos finais do nosso episódio para entrar ponto a ponto em como vocês estão atuando bem em cada um desses chapéus ou pilares, tá? Então, vamos falar um pouquinho, começar por cultura. Uhum. Conta um pouquinho de qual que é a infraestrutura de gestão de cultura que vocês têm para garantir que as pessoas entendam que elas estão no centro da estratégia da companhia, enfim, para valorizar o componente humano no dia a dia, assim. Como vocês têm feito? Acho que uma força muito importante nesse processo é uma comunicação permanente, assertiva. A gente tem um processo de comunicação, acho que muito sólido, desde o corporativo, que fica no Chile, que fala muito disso o tempo todo no processo de comunicação, até a nossa comunicação local. Então, sei lá, dar um exemplo, né? Quando a pessoa entra na organização, a gente manda fala sobre ela, né? O que ela gosta, as preferências, os hobbies, quais os principais desafios que ela vai ter. Então, a gente individualiza ela, por exemplo, e traz ela para o palco ali, quando ela está entrando, né? Mas a gente tem, trimestralmente também, a gente tem um evento que chama Conexão Softs Brasil, e que a gente fala com toda a liderança da organização. É um evento que, particularmente, é minha equipe, né, de comunicação que cuida, e a gente tem todo esse cuidado, e a gente fala muito de todo o aspecto cultural, a gente traz todas as questões importantes relativas à cultura, pessoas, benefícios, reconhecimento, etc. E esse Conexão Softs Brasil, depois ele é desdobrado no que a gente chama de lado a lado, que aí as lideranças levam, através desse evento lado a lado, até o último colaborador possível, em todos os turnos, em todas as áreas e tudo. Então, a gente poderia fazer esse streaming, por exemplo, o Conexão Softs Brasil, para todo mundo de uma vez. Teria um complicador, que é parar as fábricas de uma vez só, e aí é mais complexo, mas também o exercício de colocar a liderança para fazer esse desdobramento faz parte do processo de formar líderes competentes nesse processo de comunicar, de falar, de estar próximo das pessoas, né? Acho que uma outra questão que agora, a gente sempre fez avaliação de clima organizacional, né? Mas agora, recentemente, a gente mudou o nosso processo de avaliação de clima. A gente hoje trabalha com Gallup, que eu já trabalhava nas minhas vidas passadas, e eu acho sensacional, porque a gente mede engajamento, então a gente não está olhando para o clima, a gente está olhando para a conexão emocional das pessoas com o negócio. E que é através dessa pesquisa, né, as 12 questões que o Gallup traz, acho que, não sei, você deve conhecer, mas é muito bacana, porque a gente vai avaliar, a gente vai fazer uma escuta daquilo que a gente está falando, do bem-estar,
da conexão emocional, de quanto ele se sente engajado com o nosso negócio. E aí é um olhar muito mais, é uma escuta muito mais individualizada, né? Por time, com relação ao seu líder. O papel do líder nessa pesquisa também é fundamental. 70%, como você mencionou, é o líder, é a avaliação que as pessoas vão acabar fazendo do líder. Então, o líder precisa se comprometer com essa jornada de bem-estar, de pessoas no centro, de que o colaborador está no centro de tudo. Não sei se eu respondi tua pergunta. Perfeitamente. Uhum. Regi, avançando então, né, nos demais pilares, no que toca ao benefícios, né? Você falou que vocês têm uma estratégia de benefício flexível, com a Flex Benefícios, né? E dentro da qual eu suponho que você tenha lá um valor onde a pessoa aloca dentro Exato. da grade ali de benefícios disponíveis, né? Funciona basicamente, não tem um núcleo duro, ele é 100% mole, o núcleo de benefícios. Exato. Perfeito. Tem algumas coisas que a gente tem que atender legislação, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa garantir que esteja minimamente lá. Mas, fora isso, a pessoa pode usar como for melhor para ela. Perfeito, Regi. E no que toca agora a questão do híbrido, né? Que você falou, acabei não mencionando como um pilar, né? Mas essa perspectiva de flexibilidade, ela está traduzida no modelo de trabalho, né? Como que é a estrutura de híbrido de vocês? Quer dizer, quantos dias de trabalho a pessoa precisa trabalhar no escritório obrigatoriamente? 3 dias. 3 dias de trabalho no escritório e 2 em casa. Obviamente, cada gestor faz os seus alinhamentos, trabalha com o seu time dentro de uma necessidade que as pessoas vão representar naquele momento. Então, se está alguém com alguma questão pessoal e precisa, né, flexibilizar um pouco essa flexibilidade, a gente também entende. Mas a gente entende que pelo menos estar 2 dias por semana, pelo menos 3 dias por semana no escritório, é muito bom para a preservação dessa cultura que a gente fala que é tão importante, dos soul softs, para essa conexão emocional, para a gente estar junto, para a gente fazer trocas. Mas ainda assim, quando a gente está no escritório, não necessariamente a gente está todo mundo junto, porque a gente está espalhado no Brasil inteiro. E aí a gente vive o mundo virtual, né? A gente, alguns presencialmente, outros na fábrica, outros ainda na sua casa, e aí a gente vai vivendo isso. E, eventualmente, a gente faz eventos de team building, de encontro, onde a gente coloca todo mundo junto. Né? Perfeito. Agora eu queria dar um destaque para o pilar de liderança, né? Que, como a gente falou, é um dos grandes motores, né? Do bem-estar, né? Conta um pouquinho da infraestrutura, mais detalhado possível, da infraestrutura de governança, de treinamento, desenvolvimento e acompanhamento dos líderes para preservar a cultura e o bem-estar no negócio, né? Olha, a gente faz um trabalho muito forte com os líderes, porque a gente entende que eles são os tradutores desse processo, né? E a pesquisa valida isso, né? Líderes que conseguem ter um alto índice de engajamento significa que eles estão indo bem nesse processo de disseminação da cultura, de colocar o colaborador no centro, etc. Né? Então, a gente tem várias atividades que a gente faz para que esse líder entenda o nosso modelo de gestão. Então, essa é uma atividade nova que eu vou falar agora, ela já existe, mas a gente colocou ela desde o onboarding. A gente tem um treinamento que se chama Talent Agility, porque a gente trabalha com Agile, com metodologia Agile, e a gente trouxe essa metodologia um pouco para como a gente faz a nossa formação de líderes, né? Mas o Talent Agility, a gente está chamando, que é toda uma jornada de formação de líderes que colocam as pessoas no centro, que trabalham com o cuidado, que cuidam do bem-estar, mas começa com autoconhecimento, começa com o primeiro módulo do Talent Agility o reconhecimento da própria pessoa, do próprio líder como indivíduo, e aquilo que mobiliza ele, que ele vai atrás de qual o propósito dele.
Então, a gente ajuda ele, levar ele numa jornada dele entender o propósito dele, para ele se vincular a esse propósito. E a gente fazia esse treinamento depois de um período, né, que a pessoa está na organização, quando ela já entende melhor o nosso próprio propósito, a nossa jornada, nosso EVP. Mas a gente entendeu que, se a gente entende que o propósito é tão importante, que a gente quer que as pessoas sejam tratadas nas suas peculiaridades, que a gente quer trabalhar com as individualidades, que a gente quer um ambiente cuidadoso e que se preocupe com o bem-estar, desde o onboarding ele precisa conhecer isso. Aí talvez, a gente está pensando que ele não vai talvez fazer o melhor movimento de propósito ali. Ele vai transformar isso ao longo do tempo. Mas ele, desde o início da jornada, vai entender que é isso que a gente acredita. E aí depois, ao longo da trajetória dele como líder, dentro do Talent Agility, ele tem outros módulos de formação de liderança, né? E a gente também trabalha com mentoria. Então, diretores são mentores de gerentes, gerentes são mentores de gestores, e a gente acredita muito nesse modelo, porque a gente faz programas de 6 meses de mentoria, com reuniões, sessões quinzenais, a gente faz toda uma formação para os mentores e para os mentorados, para que seja de muita troca, cruzado esse processo. Então, eu nunca vou ser mentora de alguém de RH, eu vou ser mentora de alguém do comercial, de alguém financeiro, de fábrica, alguma coisa assim, e assim com os demais diretores. Acho que o trabalho com os diretores, e aí essa é a minha responsabilidade, é muito importante, né? A gente entende, a gente sempre fala aqui o seguinte: quem é a sua equipe? A minha equipe são os meus pares. Né? A equipe mais importante para mim é os meus pares. Eu tenho que, com a força dos meus pares, fazer a transformação que eu preciso. E a gente gosta que esse movimento vá para baixo também, né? A relação com os pares é muito, muito, muito importante. Então, os diretores que são os meus pares têm que estar comigo nessa jornada. Eles são sempre os primeiros a saberem de todas as movimentações de transformação cultural que a gente tem que fazer. Eles têm que ser os pioneiros no processo, né? E descer depois isso para toda a organização. A gente tem uma coisa simples aqui, mas que funciona muito bem. Toda vez que a gente quer que toda liderança cascateie uma informação de forma rápida, a gente tem um comunicado que chama "É hora de cascatear". Esse comunicado vem todo detalhado: o que, quando, como, por quê, e a gente passa, e os líderes já sabem. Quando eles recebem isso, eles têm que entender daquele tema e passar a mensagem para baixo. Isso acelera a comunicação, caminhar bem no processo. Não sei se eu falei bem, se eu expliquei o que você perguntou. Sim, sim, perfeitamente, Regi, perfeitamente. E para finalizar, que dicas que você daria para quem está buscando dar passos a mais na gestão do bem-estar? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Porque cada empresa vai estar dentro de um nível de maturidade no assunto, mas de forma geral, o que você poderia dar de dicas gerais assim para as pessoas que querem avançar no tema do bem-estar? Eu acho assim, que para a gente ter flexibilidade, quando a gente pensa em bem-estar, a gente pensa em ambientes mais suaves, mais flexíveis, né? A gente pensa num ambiente onde as pessoas possam ser o mais próximo do que elas são, né? Serem elas mesmas para serem felizes. Então, a gente fala em flexibilidade, parece que tem que ser tudo flexível. Na verdade, quando você quer gerar esse ambiente, você precisa ter muita disciplina, você precisa sistematizar, você precisa acompanhar, ter perseverança, resiliência, persistência, para as coisas virarem hábito, para as coisas se perpetuarem, para não ser só pequenas ações pontuais agradáveis, né? Elas têm que fazer parte do todo o contorno. Então, toda flexibilidade exige muita disciplina. Então, exige um trabalho de planejamento e de sistematização muito importante. Eu acho que isso é um conselho importante para poder gerar esses ambientes de maior bem-estar, né? E aí, também eu daria o conselho de fazer isso muito junto com os pares, né? O RH sozinho não consegue, né? Isso tem que ser uma onda gigante que vem abraçando toda a organização, uma onda boa, né? A onda talvez seja uma coisa que destrói, mas tem que ser um abraço bem grande, coletivo. Então, os pares
precisam acreditar no processo, a maioria deles, pelo menos, e o time de RH tem que vestir esse caminho, né, e acreditar nisso. Né? Acho que esses seriam os principais conselhos. Muito bem, Regi. Queria te agradecer demais aí pela tua participação. Adorei o papo. Como eu falei ali no começo, né? Eu entendo que é um dos grandes assuntos do momento. E não, acho que do momento tá errado falar. Eu acho que é um dos assuntos que vão permanecer por muitos. É o assunto do momento que vai permanecer ainda por muito mais momentos pela frente, porque na minha visão eu vejo a pandemia como um divisor de águas. Eu acho que ela abriu o nosso olho para a importância da gente entender que a gente é finito, que a gente vai morrer um dia. Exato. Né? E Essa noção de... um ponto que eu gostaria de falar, só que eu acho que é importante dentro disso que você está falando, e eu me esqueci de mencionar, eu acho que isso, tudo que a gente está falando, a pandemia foi um facilitador e tudo mais, mas isso nos aproximou a nossa essência como RH, como mais humanos, né? Porque a gente estava quase se transformando num RH de resultados, num RH de indicadores, num RH de data analytics, que precisa de tudo isso. Tudo isso está certo. Não dá para ter um RH que faz Excel, a gente tem que ter BIs, a gente tem que ter tudo, né? Tecnológico, inteligência artificial, tudo isso. Mas mais humanos, mais humanos. Isso vai promover mais impacto na organização. Isso nos aproxima da nossa essência. Né? É um excelente ponto, totalmente de acordo. Eu acho que a gente veio de décadas de tecnicidade, né? E aí, em determinado momento, a gente vai e acaba esquecendo do humano. Fala tanto de tecnologia, a revolução industrial 4.0, enfim, todos as hypes tecnológicas, e cada hora é uma tecnologia que surge, tudo. A IA mostrando para que veio, mas acho que a pandemia, de fato, ela criou essa quebra de conceito, né? Ela fez a gente voltar os olhos para essa essencialidade do RH, né? Para o trabalho, para o que é o RH na sua essência, né? Então, adorei o papo, viu, Regi? Espero te ver de volta aqui com a gente, para a gente manter esse tema vivo, né? Esse assunto sendo aprimorado, porque acho que está todo mundo aprendendo devido ao nível de dinamismo que ele tem por natureza, né? Então, fica aqui um convite para você voltar aqui com a gente e a gente continuar essa conversa tão bacana, viu? Muito legal, eu adorei, muito obrigada, adorei o convite, obrigada a vocês todos da For Sales, gostei muito. Prazer foi todo nosso, Regi. E para quem está nos acompanhando até aqui e quer se aprofundar sobre esse assunto, não deixa de conferir o Tendências de RH 2024. A gente falou muito de bem-estar lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai complementar um pouco do assunto por aqui. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abração para você, Regi, para todas e todos, e até o próximo episódio.